Olá, eu sou o Elbert Sabino e hoje nós vamos continuar a nossa aula aqui para a gente terminar aí o nosso processo de criptografia de login e senha. Já está um pouquinho longo e o que eu preciso fazer agora é simplesmente criar uma rotina de alteração de login e senha e também depois criar a tela de login para que nós possamos efetuar a nossa entrada no sistema. Tudo bem? Para a gente começar essa alteração, nós vamos usar basicamente esse botão aqui. O que nós vamos mudar é o seguinte processo. Aqui nós temos aqui o botão para inserir os dados. Se você já acompanha comigo, você sabe como é. Só que agora, para eu não precisar criar uma outra rotina, eu vou criar aqui mesmo uma rotina de... Aqui eu vou colocar de verificação. Eu vou criar uma rotina de alteração. Olha, então primeira coisa, eu vou verificar se o usuário ele é maior ou menor do que 4 dígitos. Beleza. Se ele passar por todos esses aqui, se a senha for menor também não vai passar. Agora vamos supor que deu tudo certo. Agora é o momento de eu verificar se o usuário já existe. Para me verificar se o usuário já existe, eu já disse para você. Nós vamos usar esse procedimento aqui, ou essa função. Se essa função retornar fnc-id user, se ela retornar um ID, é porque o usuário já existe. Então quer dizer que nesse momento eu vou saber se retornar é porque o usuário já existe. E aí eu vou perguntar se eu desejo alterar aí os dados do meu usuário. Como que eu vou fazer? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer alteração. Alteração. Ok? Então vamos lá. If fmcrypt, lembrando que é assim que eu chamo o meu procedimento. Olha, fnc-id user. Qual que é o user? É esse camarada aqui, ó. Lembre-se que nós criamos uma variável aqui para usuário, ela chama suser. Ou esse usuário, beleza? Se esse for maior do que 0, então o que eu vou dizer? Eu vou chamar aqui uma mensagem também com condição. Olha, msgbox, abre parênteses e vou perguntar: deseja alterar o usuário? Nesse momento eu ponho a interrogação, crio aqui o VB yes or no, ok? Vou colocar um título, tá? Alteração. Se fechei o parênteses, se ele for igual a VB yes, então aqui eu faço o meu procedimento de alteração, tá bom? Se caso ele não for isso, tá? Se caso ele não estiver fazendo isso, então quer dizer que, por exemplo, se ele não retornar nenhum usuário, ele vai vir direto para esse usuário aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho que colocar um end if, porque eu fazendo esse procedimento, eu vou, end sub, ou end function, né? End sub, que aqui é um procedimento. Eu fazendo esse procedimento, eu vou sair do procedimento e aqui dentro eu vou carregar minha lista novamente, tá bom? Antes de finalizar. Ok. Qual é o procedimento que eu preciso fazer aqui para que eu possa ter a minha alteração? Eu já tenho o meu usuário. Então vamos lá. Olha, vai ser o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável do tipo string, tá? De SQL. Eu vou chamar ela SQL update para que você se familiarize com ela. Talvez você não conheça, tá bom? Update. Então esse SQL update, ele vai ser igual. Aqui eu vou colocar minha SQL, que é o que?
update, é assim que nós chamamos uma alteração na tabela. Update, qual que é o nome da tabela? TBL user set, e aqui eu coloco os campos que eu quero. Olha, eu vou alterar a tabela user, vou definir os campos. Quais os campos que eu vou alterar? Aqui eu posso definir os campos que eu quero alterar. Por exemplo, na verdade eu vou alterar somente a senha, beleza? Senha é igual, aqui é um texto, ok? Aí aqui eu vou colocar S senha. Só que esse S senha, lembrando que ele vai estar o que? Criptografado. Então eu preciso fazer esse trabalho aqui de criptografia, tá? Aí eu preciso saber então qual vai ser a minha senha, ou melhor, isso mesmo. Qual vai ser a minha chave? Então, antes desse procedimento, por exemplo, mcrypt eu vou criptografar uma nova senha para mim poder inserir, tá? E aí ele vai precisar de uma chave, não se esqueça. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, buscar uma chave, tá? Então por isso que eu vou aqui buscar o meu usuário, o ID do usuário, e vou dizer o seguinte, olha, vou criar uma variável aqui que é din chave s chave as string, ok? E esse s chave ele vai ser igual, lembra do lookup? Ele vai buscar um valor para mim. A expressão eu quero agora a chave, aquela expressão mesmo que você já usou da tabela, lembre-se, tbl key. Eu preciso aqui da chave, mais nada. Qual que é o meu critério? Onde ID user, se você não se lembrar do nome do campo, como eu estou me lembrando aqui, recorra ao campo. Lembrando que o meu ID ele não é texto, ele é inteiro. ID user é igual a mcrypt, que aí eu vou chamar o meu procedimento para identificar o meu usuário aqui, ó. E aí você usa esses recursos para você não precisar ficar buscando toda hora criando um procedimento para fazer essa busca. Fecho aqui o meu procedimento. E aqui a minha chave, então, eu não vou mudar minha chave ainda. Essa chave, prontinho. Feito isso, eu vou alterar. Não se esqueça de colocar isso aqui. Olha, eu estou definindo aqui a nova senha, tá? Só que eu tenho um porém. Se eu, por exemplo, aqui, porventura, vier a esquecer esse pedacinho aqui, que ele é muito importante, o que vai acontecer? Eu vou alterar todas as minhas chaves existentes, ou todas as minhas senhas existentes. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá bom? Então, para isso, aqui eu terei mcrypt senha, ok? Onde aqui eu vou colocar o L, aí eu vou colocar onde date set use, onde id, ok, é igual ao meu mcrypt, deixa eu ver aqui, ok, mcrypt ponto, poderia ter jogado isso direto numa variável também, posso, tá? User, tá bom? Eu vou jogar isso aqui para baixo para que eu não tenha esse problema aqui de ficar um código longo. Olha, então o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Se a resposta for sim, aqui eu vou trazer a chave através do meu usuário e vou alterar a senha. Só que antes de eu alterar a senha, eu preciso então limpar os meus campos pedindo nova senha, tá? E aí, lembrando que eu não posso mais ter aqui um usuário com, eu não posso ter um usuário, deixa eu só isso,
eu vou limpar os meus campos e vou pedir para confirmar eles novamente, tá? Vou fazer esse trabalho aqui de alterar a minha senha. Feito isso, eu vou fazer aquele if aqui dentro, olha. Um if dentro de outro if. If lim, eu vou verificar então se ele é menor do que 4. lim.txt senha for menor do que 4, então eu vou colocar aqui, ó, or, que é ou, tá? Não vou usar do ou não, que era para verificar se o usuário vai continuar sendo o mesmo. Eu não vou alterar o usuário, tá? Então, msgbox informe um usuário, uma senha maior. bbcritical exit sub and if, ok? Se ele, aí eu passo aqui dentro, se ele for, por exemplo, menor do que 4, tá. Aí a minha senha, opa, eu tô com um probleminha aqui que eu tô esquecendo, olha. Eu tô limpando o meu campo de senha e eu não posso esquecer disso. Aqui, eu não posso fazer esse procedimento aqui, ó. Eu não posso fazer esse procedimento aqui. Eu vou precisar, então, aqui embaixo, pegar aqui a minha variável e definir ela novamente. Aqui, ó, a minha variável senha e dizer para ela que ela é igual ao meu ponto txt senha, tá bom? E aqui eu vou colocar senha, porque aqui embaixo eu estou usando senha e não o campo senha. Isso é um perigo, tá bom? Feita essa verificação, eu vou indentar aqui um pouquinho para a gente ter um código legal. Vou chamar de execução, ok. E aí vamos ver se vai funcionar, tá bom? Ó, vamos lá. Eu vou tentar aqui e vamos ver como que nós vamos tratar isso aqui. Eu vou então descrever aqui Amanda e vou clicar em salvar. Ó, tipos incompatíveis no argumento ref. Esse user aqui não é user, é esse usuário. Não sei por que eu... Bom, and if eu preciso fechar um if aqui, ó. And if é esse camarada aqui, ó. Esse and if aqui e esse and if aqui. Vamos ver agora. And sub bloco if sem if. Eu tô com um problema aqui, ó. Um if, ok. Fechou um if. Fechou um outro if. Ah, tá. Aqui, pessoal, é exit sub, tá? Não caia nessa bobeira, beleza? Aqui, vamos ver se vai continuar assim. With and with me. Tá. Vamos jogar esse with aqui pra cima. Não, ele pode ficar aqui embaixo. Vamos ver por que ele tá dando esse erro. And with sem with. O if tá aqui em cima. Tá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, para a gente continuar com o nosso procedimento, ok? Vamos ver aqui se eu vou ter algum problema. Esse end with, vamos tirar ele aqui que eu devo ter digitado ele em algum local aqui em cima. Vamos ver se eu... Tá. Ó, eu tô com end if, fecho ele aqui. Outro if, fecho ele aqui, ó. And if, ok?
Ok. Eu estou com um retorno nulo, então quer dizer que esse campo aqui não pode conter nulo, beleza? Então aqui eu já vou colocar um tratamento de erro para eu não possa retornar nulo, tá? Para isso eu vou colocar um NZ. Não, eu vou... Tá, aqui eu vou colocar aquele if aqui, ó. If is null, mi.txt user o é igual a true, então usuário nulo, ok? Exit sub, mesma coisa para os outros. Poderia fazer isso de outra forma, conferindo um por um. Mesma coisa aqui, só que aqui eu vou colocar txt senha. Ok. Ok. Vamos lá. Txt conf senha. Ok. Vamos testar então para ver se vai funcionar. Vamos lá. Vou clicar. Senha nulo. Saiu do procedimento. Então eu vou precisar desde já colocar aqui a nova senha, não é que eu quero alterar. Eu vou alterar a senha da Amanda para 1, 2, 3, 4, tá? Depois nós vamos colocar esse campo do tipo senha. Aí ele já identificou, tá vendo? Deseja alterar o usuário? Não. Então ele saiu. Vou colocar aqui a Amanda. Vou mudar a senha dela. Deseja alterar? Sim. Informe uma senha maior. Vamos ver o que está acontecendo aqui para a gente ir vir depurando. Vamos lá, vou parar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok. Então vamos lá. Ele verificou, passou o usuário, passou a senha. Ó, beleza, passou aqui, passou. Vai verificar se é diferente, não é? Tá. Então aqui ele vem e pega o ID. Ok. Deseja alterar? Vou colocar aqui sim. Feito isso, meu txt senha vai limpar. Ah, tá. Tá aí minha burrada aqui, ó. Porque eu limpo e depois confirmo se ela é maior. Eu não vou fazer isso. Aqui então nós não vamos fazer isso porque eu pergunto e limpo o campo. Não posso fazer isso. Então vai ser ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Ó, vou dar um F5. Sim. Ok. E eu vou ver se alterou a senha da Amanda. Só que aqui a Amanda ainda eu não coloquei aqui no final. Parece que ele sai aqui no fim. Vamos abrir e fechar aqui para ver se funcionou o nosso procedimento. Eu preciso só ver para carregar. Então não alterou a senha da Amanda. Ah, tá. O que está acontecendo? Eu criei aqui o meu campo para poder o meu código para poder executar e não executei. Então eu preciso aqui SSQL update. Eu preciso executá-lo para que funcione. Então vamos lá. Amanda, alterando então para 1, 2, 3, 4. Feito isso, alterei. Eu tive um problema então no meu where, erro de sintaxe. O que está acontecendo? Set senha é igual. Tá vendo aqui, olha? Eu esqueci de colocar antes do meu where o meu apóstrofe, tá? Ou minha aspa simples. Vamos tentar de novo. Voltando aqui, apertei F5, pronto. Parece que ele alterou e aqui está alterado. Então vou alterar a Amanda de novo.
Lembrando que eu preciso limpar esse campo no final. Então vou alterar para casa 2, tá? Com espaço. Vou clicar, pronto, olha lá, alterou. Então nosso trabalho agora é esse, alterar a senha da Amanda para casa 2 através da chave. Vamos ver se essa senha aqui está mudando, tá bom? Essa senha é criptografada. Faca, tá bom? Qualquer coisa. Repare que a senha está mudando, beleza? Então, a partir de agora, nós fazemos isso e o que nós precisamos é simplesmente agora vir aqui e limpar os campos, o que eu não fiz no fim, e colocar uma mensagem aqui de que tudo correu muito bem, tá bom? E aí nós estamos finalizando. Depois eu vou indentar esse código aqui e fazer com que fique melhor, tá bom? MSGbox, procedimento, vou colocar aqui procedimento com sucesso. Pronto, menino. Vamos testar então novamente. Vou alterar a senha da Amanda agora para Gafisa. Deseja alterar o usuário? Pronto, alterei para Gafisa, limpei os campos, beleza? Então pessoal, nós fizemos essa alteração. Foi um pouquinho conturbado, porque essa aula aqui eu não digitei meu código, ficou um pouquinho grande. Acompanha comigo aí passo a passo para que você entenda, beleza? Na nossa próxima aula então, nós vamos agora criar o formulário de login. Nós vamos então fazer o login. Depois que nós fizermos o login, eu vou gravar só mais uma aula ensinando como nós vamos alterar a chave de cada usuário. Feita essa alteração, eu não vou mexer mais, tá bom? Eu quero deixar um grande abraço a você e até mais. Tchau, tchau.